Olá, seja bem-vindo. A gente preparou esse vídeo para vocês para a gente conseguir explicar um pouquinho o que é o Imaflora, o que é a certificação FSC e um pouquinho de como vai ser os nossos próximos encontros falando mais sobre a certificação de cadeia de custódia, né? É um prazer estar aqui com vocês, sejam bem-vindos. Eu sou a Natália, eu sou coordenadora de certificação florestal no Imaflora e eu trabalho atualmente mais voltada para a área de certificação de cadeia de custódia. E vou conduzir hoje o treinamento em nome da equipe do Imaflora. Então vamos lá? Bom, falando um pouquinho sobre o surgimento do FSC, que está ligado também com a criação do Imaflora, né? Começando pelo Imaflora. Após a Eco 92, em 93 já foi criado o FSC. O FSC surgiu no movimento pós-Eco 92 e num momento também que estavam falando muito sobre sustentabilidade e alguns países começaram a boicotar madeira de florestas tropicais, né? Então, começou-se a entender que as florestas tropicais estavam sendo desmatadas e outros países compravam essa madeira. Então, a primeira assunto lógico, né? O primeiro motivo lógico é vamos então combinar de fazer um boicote e não vamos mais comprar madeira de florestas tropicais. Então, começou esse boicote. E só que aconteceu o efeito contrário. Na verdade, as florestas da Amazônia, por exemplo, como os proprietários viram que aquela terra não tinha valor, manter a floresta ali não tinha valor nenhum, porque ninguém queria nem comprar aquilo, aumentou-se o desmatamento, porque se viu uma oportunidade. Então, já que não vale nada essa floresta, vamos cortar e colocar outra cultura que dê valor, que me dê dinheiro. Então, aumentou-se o desmatamento. E o FSC surge exatamente nesse momento para conseguir mostrar que existe outra forma de produzir e conservar e que a gente tem que dar valor para a floresta e para os produtos da floresta, cumprindo requisitos sociais, ambientais e econômicos e sendo possível manejar, conservar, preservar. Então, o FSC surge nesse momento. Em 93 ainda não tinha nenhuma certificadora FSC no Brasil que estava trabalhando com isso, com a criação. Os fundadores do Imaflora estavam nesse momento se organizando para fundar o Imaflora em 95 e eles eram muito parceiros da Rainforest Alliance, que é uma ONG internacional também, era uma certificadora FSC. Então, em parceria com a Rainforest Alliance, o Imaflora se tornou uma certificadora e começou a atuar fazendo auditorias para a certificação florestal. E em 96 já saíram os primeiros certificados FSC de manejo florestal e aí começou a história do Imaflora e do FSC. Bom, o Imaflora, ele trabalha visando... O Imaflora é uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, que a gente trabalha com base numa missão, que é promover mudanças significativas no setor florestal e agrícola. Então, tudo que a gente consegue atuar e receber como ferramenta, e isso auxilia a gente a atingir nossa missão, a gente estuda, trabalha e promove isso. Então, com o Imaflora e com diversos parceiros e outras ONGs, a gente trabalha dessa forma. Sempre pensando no modelo de desenvolvimento ao invés de boicote, né? De valorização de produtos, pessoas e ativos das áreas florestais, né? Pensando muito também em quem vive nas florestas. A gente tem muitas comunidades que vivem nas florestas e que estão valorizando aquela floresta, pois eles vivem ali há tanto tempo e a floresta permaneceu ali. Então, o que uma floresta pode fazer para melhorar a vida dessas pessoas? Seja pensando no que elas produzem ou seja na qualidade de vida delas. A gente também trabalha nesse sentido. Então, tudo que uma Imaflora vê como ferramenta para promover mudanças significativas no setor florestal e agrícola, a gente inclui na nossa caixinha de ferramentas para ter as diferentes linhas de atuação, porque a gente acredita que não tem uma ferramenta específica ou uma mágica, né? Uma ferramenta perfeita que vai resolver todos os problemas que a gente encontra no setor florestal e agrícola. Mas se a gente tiver um conjunto de ferramentas eficazes, cada uma pode auxiliar e melhorar a situação no campo e depois em todos os elos de uma produção, pensando na certificação florestal e agrícola, né? Então, a Imaflora atua com certificações socioambientais, uma delas é o FSC, que a gente vai conversar mais no final dessa apresentação. Também trabalha com comunidades e áreas protegidas, então com desenvolvimento local, auxiliando pequenas comunidades ou empreendedores a entenderem como pode melhorar o seu negócio, tanto na questão econômica, como social, como ambiental, sempre pensando nesse pilar, melhorando renda e direitos às populações também.
O Imaflora também atua com políticas de interesse público, principalmente com transparência de informações. Atua com cadeias produtivas e responsáveis, pensando em boas práticas de gestão, melhora condições de produtividade, de forma que isso auxilie o meio ambiente, a parte econômica e os trabalhadores que atuam nesse campo ou nessa floresta. E a Imaflora também atua com clima e cadeias agropecuárias, né? Principalmente para reduzir mudanças climáticas. Então, essas são algumas linhas de atuação do Imaflora e tudo que a gente faz sempre é pensando nessa melhoria para os setores, florestal e agrícola principalmente. Deixa eu pôr esse maior aqui. Então, o Imaflora também acredita que é necessário reconhecer boas práticas no campo, né? E tem algumas formas que o Imaflora trabalha, algumas ferramentas grandes que o Imaflora trabalha para que isso aconteça. Uma delas é a certificação florestal FSC, que é uma certificação socioambiental, a mais reconhecida no mundo todo. E outra certificação que a gente também pode conversar sobre é a certificação do Serflor, PFC, que o Imaflora também trabalha em conjunto com a certificação FSC. Fora as certificações socioambientais na área florestal, o Imaflora também atua com outras ferramentas para estimular melhores práticas sociais, ambientais e econômicas, como o Legal Search, que é um projeto novo e que ele auxilia o desenvolvimento local da parte legal. Então, auxilia empresas a cumprirem as leis e terem uma certificação que está validando a certificação de terceira parte esse processo. Então, o LegalSource é uma ferramenta, tem mais informações no site do Imaflora e a gente também trabalha com a Rainforest Alliance pensando na certificação agrícola. Fora isso, o Imaflora tem diversos outros projetos, diversas outras ferramentas nessa caixinha de ferramentas, eu vou destacar mais algumas delas. O Origens Brasil é um projeto muito interessante do Imaflora, que é em parceria com diversas outras ONGs, que ele visa ligar pequenas comunidades locais com grandes empresas, né? Uma comunidade local que queira vender um produto florestal não madeireiro e uma comunidade local que esteja localizada em áreas protegidas, às vezes ela não consegue saber para quem que ela pode vender, como que ela pode fazer isso, mas ela tem esse interesse. O Imaflora, então, relaciona essas comunidades com empresas, com grandes empresas que têm esse potencial para comprar essa matéria-prima, né? O que acontece muitas vezes na Amazônia é que as comunidades locais, por exemplo, no caso da castanha do Brasil, as comunidades vão para florestas, coletam a castanha, que é um processo longo, demorado e complexo. Depois eles vendem isso para uma pessoa, que a gente chama de atravessador. Esse atravessador vende para outro, que vende para outro, que vende para outro, e isso nunca chega, né? Isso demora muito para chegar até o consumidor final, então o custo disso fica muito alto. Para a empresa isso também pode acontecer. O Imaflora trabalha para retirar todos esses atravessadores. Então, ligar a pequena comunidade local com a grande empresa, explicar, auxiliar a fazer a relação comercial e melhorar a condição de vida dessa comunidade, né? Porque se ela vender diretamente para uma grande empresa, tem contratos da quantidade que vai comprar, o preço é melhor. Então, essa é uma forma do Imaflora valorizar esses povos que vivem nessa floresta. Um exemplo disso é o pão da Wikibold de castanha do Brasil. Se vocês olharem no pão, né, no supermercado, tem esse QR Code do Origens Brasil e colocando no celular dá para ver de qual comunidade veio a castanha. Tem uma história muito interessante e muito legal. E outra plataforma muito interessante é o Timberflow, que é uma plataforma da madeira, que ele deixa mais claro as informações de transação de madeira da Amazônia, principalmente, né? Então, os documentos de origem florestal, documentos de transporte, de posse e tal, às vezes são muito difíceis de serem entendidos. Então, a Imaflora e outras organizações em parceria reuniram essas informações, organizaram isso, distribuíram isso em gráficos e em mapas. Então é possível ver muito claramente para onde a madeira está indo, da onde ela vem, qual espécie, qual volume. Então deixa mais clara essa informação, pensando sempre na parte da transparência que o Imaflora quer tornar para as informações. Bom, então a Imaflora atua há 25 anos, né? Surgiu em 95, esse ano a gente faz 25 anos. E a gente tem presença e trabalha com 5 biomas, tem ações em diversos locais, a gente trabalha com uma equipe interna de profissionais e também com parcerias com diversas ONGs e outras organizações para a gente conseguir melhorar e atingir outros objetivos que a gente não conseguiria apenas com a nossa equipe interna. Fora isso, a Imaflora tem uma equipe grande, técnica e super experiente de consultores que nos auxiliam em todos esses projetos, muitas vezes à frente, liderando algum projeto e também nos auxiliando em campo, nas auditorias e em qualquer outros processos que
seja necessário. Aqui é um pouco da atuação do Imaflora, né? Então, em verde a gente tem as localizações de certificações florestais, e aqui a gente tem certificados de manejo florestal e de cadeia de custódia. Em vermelho, da certificação agrícola. Em amarelo, são os locais que o Imaflora trabalha com projetos. E em azul, com certificações de carbono, né? Resumidamente, como que o Imaflora está atuando agora. Algumas instituições que o Imaflora trabalha, e não só na parte florestal, mas como um todo. Então, tudo isso que a gente faz é uma forma que o Imaflora encontra de conservar a floresta, promovendo o uso sustentável dos recursos naturais, né? Isso gerando benefícios sociais no campo e na floresta e reduzindo emissões dos setores florestais e agropecuária, né? Então, claro que é possível conservar, é necessário, precisamos dar muito mais atenção para isso, mas é possível também produzir de forma sustentável em outras áreas. Então, como que a gente consegue balizar tudo isso para que seja possível as duas coisas, né? E o FSC tem muito essa visão também. Então, tem todas as áreas necessárias para serem conservadas e outras que são possíveis conservar, proteger e ainda assim valorizar o produto que saia dali. Então é mais ou menos isso que a gente trabalha e que a gente acredita e que a gente está sempre acrescentando novas ferramentas no nosso escopo de trabalho para melhorar esse processo e a gente pode conversar mais a respeito. Entrando um pouquinho na certificação florestal, né? O que é então a certificação florestal, né? É uma ferramenta de mercado que garante a origem dos produtos que estão vindo dessa floresta e contribui para o controle dessa produção, basicamente. O Imaflora atua, então, desde seu nascimento, da sua fundação. Imaflora é Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, então, desde a sua fundação, junto com o FSC, né, muito próximo, veio com essas características. E, atualmente, o Imaflora é a única e primeira certificadora acreditada diretamente ao FSC da América Latina, né? O que significa esse tanto de palavra estranha, né? Normalmente, quando o Imaflora surgiu, ele foi acreditado pelo FSC, na verdade, junto com a Rainforest Alliance. Então, a Rainforest Alliance era acreditada pelo FSC e o Imaflora representava a Rainforest Alliance no Brasil, conseguia emitir certificados, etc., né? Atualmente, faz alguns anos já, o Imaflora se acreditou diretamente, né? Então, a gente continua com a parceria da Rainforest Alliance e com a NEPCON, que agora virou NEPCON, mas a gente se acreditou diretamente. Então, a gente tem mais força e mais voz nos momentos do FSC. Né? O FSC tem assembleias gerais para participação, tem consultas públicas, tem grupos de trabalhos, tem um triálogo que traga informações e diversos outros espaços que a gente consegue colocar qual que é a opinião do Brasil, né? Qual que é o contexto histórico da Amazônia do Brasil, como que é a evolução das plantações florestais no setor de plantações. Então, a gente consegue mostrar muito a visão do Brasil. Então, a gente tem mais força, mais responsabilidade e mais vontade de estar junto, atuando frente ao sistema, né? Então, a gente está sempre nos grupos de trabalhos que trabalham para melhorar a norma, mudar requisitos, acrescentar, retirar. A gente está sempre por dentro disso e com acreditação direta isso só melhorou o nosso relacionamento com o FSC. Aqui é um resumo retirado do relatório anual do Imaflora, né? Então tá pequenininho, mas a gente tem o mapa do Brasil com a localização da certificação florestal. Então, em verde, a gente tem a localização de certificados de manejo florestal de florestas naturais. Em amarelo, podemos dizer que é essa a cor, os certificados de plantações florestais. Em vermelho, certificados de cadeia de custódia, que aí estão espalhados, né, por todo o Brasil. Normalmente ele está perto de uma certificação de manejo florestal. E em azul, os projetos de carbono. Fora isso, a Imaflora acredita que existem outro mecanismo que pode auxiliar a cumprir a sua missão, que é o fundo social. Então, de todo o serviço que uma Flora cumpre, né, 5% do arrecadado vai para um fundo social e esse fundo é utilizado para certificar comunidades, associações, colaboradores que não conseguiriam certificar por questões financeiras, né? Então, fazendo isso, a gente auxilia a melhorar a qualidade de vida dessa população, melhora o reconhecimento deles, a gama de clientes que eles podem ter. Então, isso é uma frente bem forte no Imaflora. Essas informações estão públicas no nosso relatório.
Então tem que, por exemplo, em 2019 foram apoiadas 17 cooperativas ou comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas e associações. Então isso auxilia muito a respeitar e a valorizar aquele povo que vive na floresta, aquelas comunidades que merecem ser valorizadas por isso, por estarem lá e manter isso há tanto tempo bem. Então, o que é o FSC? O FSC é a certificação florestal mais reconhecida no mundo todo, ela está presente em 122 países e ela possui uma governança em equidade. Né? O que isso significa? Significa que existem 3 grandes grupos dentro do FSC que a gente chama de câmaras, que é social, ambiental e econômico. Né? E essas câmaras, elas atuam em conjunto e entram muitas vezes em discussões para conseguir o mais perto do consenso possível para decidir qualquer requisito, qualquer modificações que vai ter em uma norma no FSC, seja a norma de manejo florestal, seja a norma de cadeia de custódia. Então, por exemplo, vai adicionar um requisito X. Existem metodologias para como isso pode ser adicionado, depois isso passa por votações. E não adianta só a Câmara Ambiental, por exemplo, querer que entre um requisito específico. A Câmara Social e Econômica tem que entender isso e votam também. E as votações têm que ser em equidade, não pode só uma Câmara querer uma votação, né? Todas as certificadoras podem ser membros das câmaras econômicas, todas as empresas certificadas podem ser membros também. É super simples de fazer o cadastro no site do FSC e aí você recebe essas informações para conseguir colocar a sua opinião e também para participar das assembleias gerais do FSC. Fora isso, o FSC tem outros mecanismos de consultas públicas, né? Então, todas as alterações grandes das normas, ou indiretivas ou interpretativas, que a gente vai conversar um pouco mais depois, isso é posto em consulta pública e qualquer pessoa pode comentar, falar se concorda, se não concorda e por que não concorda, qual que é a sua sugestão antes de que algo passe a valer no padrão. Então, o FSC manda muitas consultas públicas, a gente tenta sempre traduzir, resumir, enviar para vocês conseguirem entender do que está falando ali e para vocês opinarem. É super importante as empresas certificadas opinarem e outras pessoas interessadas no sistema de certificação FSC também, porque isso só melhora o sistema. E aqui é um exemplo de como que é na Assembleia Geral do FSC. Né? Então, depois de toda a discussão, vai entrar, não vai entrar, os assuntos principais, eles são colocados em pautas e tem essas assembleias que também acontecem a cada 3 anos e muita gente participa, todos os membros podem participar do FSC e cada ponto é votado, né? O verde significa concorda, o vermelho significa que não concorda e isso tem que estar igual entre as câmaras, né? E além de ter a Câmara Social, Ambiental e Econômica, o FSC também divide as câmaras em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, tem a Câmara Econômica dos países desenvolvidos e dos subdesenvolvidos e assim por diante. Tudo isso para tentar entender, né, tentar deixar todo o mundo, todos os países que têm a certificação FSC, um pouco mais palpáveis e conseguir entender de diferentes possibilidades e arranjos e como abranger tudo isso e escutar todos esses grandes grupos. Claro que é um desafio, né? A gente está sempre tentando participar, entender e colocar a opinião do Brasil para que isso também reflita em como que é aqui no Brasil, para a gente. Então, o FSC também é uma organização não governamental, assim como a Imaflora, está fazendo 25 anos. E a certificação FSC é uma certificação voluntária, então não é um mecanismo de inspeção obrigatório para os empreendimentos. Toda empresa certificada FSC se certificou por um processo voluntário. Pode ter acontecido, né, muitas vezes é relacionado ao mercado, é relacionado a clientes, mas é um processo voluntário, é um processo além da legalidade, né? E o FSC auxilia no controle da origem dos produtos florestais. Então, desde a certificação do manejo florestal até a certificação de cadeia de custódia, até chegar no elo do consumidor final. Avalia aspectos sociais, econômicos e ambientais, né? Principalmente no manejo florestal. E depois a gente vai ver que na cadeia de custódia, a intenção é manter a rastreabilidade disso que veio de um certificado de manejo florestal, tendo sistema de gestão e diversos outros controles. E tem os monitoramentos anuais, né? Então, as empresas certificadas, anualmente, elas são auditadas pela certificadora. Então, seja no monitoramento, seja na avaliação, recertificação, nos tipos de auditoria que a gente tem diferente. Todas são auditadas todos os anos e mantém esse certificado,
que tem validade de 5 anos, né? Desde a avaliação ou da recertificação, isso passa a ter uma validade de 5 anos, mas todos os anos isso é monitorado e auditado pela certificadora, né? Que é uma auditoria de terceira parte, né? É outra organização auditando uma empresa e verificando quais os requisitos ela está cumprindo. Então, isso é uma certificação super importante e dá um reconhecimento para a organização do seu resultado. Não é a organização falando dela própria, é um terceiro validando isso e dando o resultado da certificação. Um pouquinho dos dados do FSC no mundo e no Brasil, né? Então, no mundo a gente tem mais de 210 milhões de hectares certificados FSC, no Brasil mais de 7 milhões. No Brasil, mais de 131 certificados de manejo florestal, que são certificados da floresta, das árvores certificadas de uma floresta inteira, seja plantação florestal, seja florestas naturais, e mais de 1.000 certificados de cadeia de custódia. E algum pouco dos benefícios do FSC. O FSC, ele promove o bom manejo das florestas, então tem requisitos sociais, ambientais e econômicos. A certificação do manejo florestal, ela tem 10 princípios super complexos, então envolvem diversos setores, desde ver o plantio de uma árvore até o desenvolvimento, a aplicação de herbicida, o corte, a colheita, até as comunidades locais que vivem ali próximas, terras indígenas, vizinhos que podem estar ali, questões econômicas, formulários, plano de manejo florestal. Então, é um monte de requisitos que juntos fazem e dão esse certificado de bom manejo florestal. Os produtos florestais, os produtos da certificados FSC, eles são de base florestal. Eles podem ser madeireiros ou não madeireiros. E dentre os não madeireiros, né, normalmente a gente pensa, na verdade, que só tem madeireiros. E aqui tem duas fotos, né? A primeira é de uma floresta plantada e a segunda é de uma floresta natural. As duas também podem ser certificadas, existe essa possibilidade. E tem os produtos não madeireiros que também podem ser certificados e muito pouco se fala sobre isso, né? Então, açaí, castanha do Brasil, óleos, várias coisas que podem vir, produtos medicinais, tudo que vem de uma base florestal pode ser certificado FSC. Atualmente, aqui no Brasil, a gente tem certificado de castanha e de açaí, os dois certificados pelo Fundo Social do Imaflora, né? Então, pelo Fundo Social coletado, a gente conseguiu certificar e o açaí aí está super sendo divulgado e melhorado de ser de uma área certificada FSC. E lembrando que o padrão, ele é socioambiental, então ele tem requisitos sociais e requisitos ambientais. E isso é construído coletivamente. Então, as empresas certificadas podem participar, os pesquisadores, sociedade civil ou qualquer outra pessoa interessada nesse assunto. Um pouco de benefícios e vantagens da certificação FSC. Então, a certificação FSC, ela dá para uma organização certificada a garantia da origem, de onde ela está comprando aquela matéria-prima. E isso é uma garantia para os consumidores também, que a matéria-prima que ele for comprar, né, uma garantia para o seu cliente, que o que ele for comprar seu vem de uma floresta bem manejada, né, e uma gestão da cadeia produtiva. Então, os certificados FSC, a gente vai ver que eles têm diversos requisitos sobre sistema de gestão, de controle de produção e tal. Então, esses requisitos da norma que são necessários para ser certificado FSC, eles auxiliam no sistema de gestão de uma própria organização. Então, isso já vai melhorando, isso pode, né, melhorar a produtividade, o interesse, a organização, a metodologia que uma empresa se organiza. A certificação FSC também pode auxiliar acesso a novos mercados, né? Porque você se posiciona em relação em temas como respeito ao meio ambiente, visa essa transparência, né, para o negócio e visibiliza novos mercados mesmo. E também auxilia na imagem institucional, né? Uma coisa é uma organização falar que ela é a favor do meio ambiente, que ela é sustentável e tal. Outra coisa é isso ser traduzido numa certificação FSC, né? Então, os empreendimentos certificados e as empresas que compram produtos FSC traduzem os seus compromissos socioambientais em ações concretas, agregando valor à sua marca, né? E lembrando que as empresas certificadas FSC, elas também podem utilizar as marcas do FSC para se promover, seja colocando o selo do FSC, que a gente vai ver mais para frente, num produto certificado,
ou seja, fazendo divulgação que tem a sua certificação no site, na assinatura de e-mail, num folder, num catálogo, num vídeo, em rede social, em diversos outros locais. Então, dentro da certificação FSC, a gente tem dois grandes grupos de certificação. Tem a certificação de manejo florestal, e aí lembra que a gente conversou que ela é dividido em florestas plantadas, a figura de cima, e florestas naturais. Então, tem esses dois grandes grupos da certificação de manejo florestal. Por eles terem muitas informações extremamente diferentes, a norma é diferente. É uma norma para manejo de florestas plantadas, uma norma para manejo de florestas naturais. Isso é separado, tem informações diferentes, critérios diferentes. E isso aqui sempre causa uma dúvida. Não significa que nas florestas naturais, o que o FSC está fazendo é cortando toda a floresta e vendendo aquela madeira como certificada. Isso não pode, isso não é permitido nem de forma legal no Brasil, né? Então, nas florestas naturais, o padrão ele é totalmente diferente, envolve o plano de manejo florestal e você tem, né, os requisitos que são aprovados pelo governo que você pode, as árvores que você pode manejar ou que você não pode. Então, depois de muito estudo sobre o inventário na área, sobre quais as espécies predominantes na região, retirando espécies ameaçadas, espécies matriz e diversas outras categorias, dá um resultado que, na média, dá de 3 a 5 árvores possíveis de serem tiradas em uma área de floresta natural na Amazônia, em 1 hectare, né? Normalmente, um campo de futebol tem 1 hectare, né? Então, dá para ficar um pouco mais claro que, na Amazônia, em áreas certificadas, é retirado de 3 a 5 árvores por hectare, e aquela área vai ficar ali em stand-by, sem ser mais manejada, sem ser mais tocada, alterada por de 25 a 30 anos até que se possa retornar nessa área. Então é um assunto super complexo, a gente gosta muito de falar sobre isso, porque isso mostra muito como que a gente consegue, como que o FSC criou isso para valorizar a floresta em pé. Então, retirando pouquíssimos indivíduos, valorizando aquela floresta em pé e permanecendo ela ali por um grande ciclo, né? Por mais de 30 anos, até que a organização retorne ali, sendo que a organização está verificando, cuidando daquela área, porque aquela área tem uma valorização para ser mantida em pé, melhor do que desmatá-la, que aí seria ilegal. E isso, muitos são requisitos legais até no Brasil. A certificação sempre é mais que a legalidade, mas isso que eu expliquei para vocês é um requisito legal no Brasil de manejo de florestas tropicais. E nos nossos encontros, se vocês tiverem interesse, a gente pode conversar um pouquinho mais. Então, a gente tem a certificação do manejo, que a gente falou agora há pouco, e a certificação de cadeia de custódia, que é a certificação que começa quando o insumo sai da floresta. Então, aqui acho que a gente pode explicar melhor. Bom, aqui tem um ciclo de uma certificação explicando. O primeiro item, a primeira bolinha, é de uma floresta certificada FSC. Então, essa floresta é certificada, ela foi auditada, passou por todos os princípios e critérios do FSC. E é uma floresta que, nos documentos de venda dela, sai na nota já que esse insumo, essa matéria-prima, ela é certificada FSC, essa tora é certificada. E aí, isso é transportado e vai para uma produção de celulose, por exemplo. Aqui é um exemplo apenas, né? E aí, essa fábrica de celulose, ela precisa ter o certificado de cadeia de custódia, que isso com que vai fazer com que ela continue garantindo que o insumo que ela está utilizando veio de uma floresta certificada. Né? Então, tem garantias da origem e garantias de rastreabilidade para que isso não seja misturado com insumos que não são certificados FSC. Ou seja, insumos que não vieram de uma cadeia FSC. Fazendo tudo certinho, tendo o certificado de cadeia de custódia dessa fábrica de celulose, isso pode ser transportado e pode ir para uma fábrica de papel. E na fábrica de papel, ela também tem que ter o certificado de cadeia de custódia para garantir que aquela matéria-prima que ela está recebendo para fabricar o papel veio de uma floresta lá atrás certificada. Então, todos esses elos, depois da floresta, se quiserem manter a certificação FSC da floresta que ele comprou, que o primeiro elo comprou, precisam ter o certificado de cadeia de custódia. Cada elo desses pode ter um, normalmente é isso que acontece. Todos eles são auditados anualmente, todos eles têm essas garantias da rastreabilidade, até que se chegue no produto final, que é depois da fábrica de papel. Por exemplo, aqui é uma gráfica que faz cadernos com o selo FSC. Então, colocando o selo FSC, você finaliza essa cadeia, essa gráfica é o último elo que vai ser certificado FSC, e vai para a prateleira de um
uma papelaria ou de um supermercado um caderno com o selo FSC, garantindo que todo aquele registro, todo aquele caminho desde a floresta é um caminho certificado com garantia de origem. E aí a gente tem os produtos FSC, né? Que normalmente o que a gente mais sabe é sobre madeira e papel, mas eles também podem ser de indústria moveleira, pode ser de embalagens, pode ser dos produtos florestais não madeireiros. Aqui destacando a castanha do Brasil e o açaí que a gente tem certificado atualmente. Tendo um produto FSC também, é possível colocar os selos FSC nesses produtos, né? Então a gente tem os selos aqui embaixo, são os selos do FSC comuns, né? Os mais comuns de se encontrar. Eu acredito que na sua casa tem alguma coisa que tem algum desses selos. E aí tem aqui 100% misto e reciclado escrito nos selos. A gente vai ver mais sobre isso nos nossos próximos encontros, que depende do controle da produção, de diversas outras normas que fazem em conjunto com a certificação de cadeia de custódia. E a gente também tem os selos do Florestas para Todos para Sempre, que são esses selos de cima, que são os selos mais amigáveis do FSC, eles são um pouco mais novos, mais recentes e que têm feito muito sucesso em divulgações, seja em produto ou seja de forma promocional. A gente também vai falar mais deles nas nossas apresentações seguintes, nos nossos próximos encontros. Então, como que vai ser o nosso curso, né? O nosso curso aqui vai ser voltado à certificação de cadeia de custódia. Então, a gente pode ter, né, pode ficar com a visão, imagine que uma área é certificada, como essas duas áreas aqui, a primeira de florestas naturais, a segunda de florestas plantadas. Uma área certificada, fez a colheita, isso entrou no caminhão e vai para a primeira indústria que vai mexer com isso. Aí começa a certificação de cadeia de custódia, como a gente já viu nesse slide aqui. Então, considerando que o que está vindo da floresta já é certificado FSC, a gente vai conversar nos nossos próximos encontros sobre a certificação de cadeia de custódia. Quais são os controles, como fazer a rastreabilidade dessa produção, o que tanto tem de requisito, que procedimento tem que ter, como que tem que ser o treinamento, tem questões de saúde e segurança? A gente vai falar muito sobre isso nos nossos próximos dias. E aí, é claro que isso envolve diversas normas, né? Aqui tem algumas das normas que a gente vai conversar mais a respeito. Cada uma dessas normas, ela tenta dar um pouco de sentido para a certificação de cadeia de custódia, e isso depende muito de escopo de cada organização, né? Por exemplo, a primeira norma, 40004, é a norma padrão da cadeia de custódia, né? Então, é uma norma que vai falar, basicamente, bem resumido, como que tem que ser o sistema de gestão para uma organização ser certificada FSC, né? Quais procedimentos tem que ter, treinamento, saúde e segurança, como que tem que ser faturamento, o que tem que estar escrito, o que tem que estar sendo implementado. E ela fala também uma parte muito importante sobre o sistema de rastreabilidade. Como que esse certificado está garantindo que o insumo que ele está comprando, ele é FSC, e ele está fazendo todas as verificações necessárias e controlando a produção para vender o produto dele com essa certificação FSC. Então, controle de volumes, verificações de notas de entrada, notas de saídas, fator de conversão, rendimento, são pontos que a gente vai conversar na norma 40004. Todas as outras normas dependem do escopo e do arranjo de cada organização, né? Então, a norma 40003 é uma norma para quem tem certificado multi-site, que a gente chama. Então, se eu sou uma organização certificada, eu posso ter o certificado apenas para a minha organização, ou se eu tenho várias outras filiais, eu posso ter um certificado só de multi-site para várias unidades minhas, né? Para isso, claro que tem requisitos para serem cumpridos, mas isso é possível e aí entra essa norma de multi-site, que ela também tem uma parte grande sobre o sistema de gestão, agora um sistema de gestão mais robusto, porque não é só vendo uma organização certificada, vendo várias unidades dentro de um mesmo certificado. E ela também tem uma parte sobre o escritório central, que é quem que vai ser o responsável, pode ser uma unidade, por exemplo, por garantir que todas as unidades estão cumprindo todos os requisitos da norma. Quem que vai explicar para todas essas organizações uma mudança que veio da norma, que a certificadora passou para o escritório central. Então, isso é um pouco dessa norma. A outra norma é a 40005, que é a norma de madeira controlada, que é a norma mais complexa dentro da certificação de cadeia de custódia. Porque essa norma, ela não fica só na indústria, ela precisa voltar até a floresta, ela volta até a origem da floresta para garantir
que um insumo que não é certificado FSC vai poder ser chamado de insumo controlado para compor um produto que vai ser vendido com o selo FSC. Né? Essa norma é um pouco mais complexa, a gente vai falar com mais calma dela, mas é uma norma super importante que possibilita diversos arranjos na certificação florestal, outros esquemas, e é uma norma muito comum em indústria de papel e celulose, por exemplo. Outra norma que a gente tem é a 40007, que é a norma de materiais recuperados. Então, o FSC ele reconhece que organizações que estão reciclando materiais, isso tem que ser valorizado, assim como o produto FSC. Então, é possível utilizar, por exemplo, aparas e madeira de demolição para fabricar um produto que ele pode ser chamado de FSC. E aí pode ser FSC reciclado ou FSC misto, vai depender do arranjo, a gente vai conversar mais sobre isso nos próximos encontros. E, por último, a gente tem a norma da 50001, que é a norma do uso da marca do FSC, que vai falar um pouquinho quando que pode usar o selo do FSC, quando que pode, que selo usar, como fazer a aprovação, que a certificadora tem que aprovar a utilização da marca. Se uma empresa quiser colocar o selo no site dela, na assinatura de e-mail, como fazer isso, onde tem os sites, onde tem o selo do Florestas para Todos e o selo do FSC, os modelos prontos que o FSC já disponibiliza, né? Então, essa é uma norma super interessante também, e a gente vai querer auxiliar vocês a entenderem como vocês vão utilizar a marca do FSC como um diferencial de mercado, né? Como fazer uso da marca do FSC além do produto, além de colocar só no site. A gente está aqui para tentar abranger novos caminhos. A gente sabe que, apesar do FSC ser a certificação florestal mais reconhecida no mundo todo, ela não é tão reconhecida assim ainda, né? Então, a gente trabalha para que a gente comunique melhor sobre o FSC e auxiliando vocês a também se comunicar melhor, fazendo a utilização da marca do FSC. Fora essas normas, que a gente vai conversar mais no nosso curso, existem diretivas e interpretações normativas, que são documentos que o FSC tem também para auxiliar o entendimento dessas normas, né? As diretivas, elas vão incluindo vários pontos da norma que foram corrigidos ou são pontos novos. Em algum momento, essas normas passam por revisão. Né? Então, quando essa norma passa por revisão, essa diretiva entra na norma. A gente tem várias diretivas em vigor, em várias dessas normas, então a gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar sobre as interpretações do FSC. Então, além da norma, existem documentos para ajudar a entender requisitos confusos ou mais complexos que precisam de outras alterações, né? Quando a gente conversa assim e fala dessas normas, parece um pouco muita coisa, muito requisito normativo, começa a dar um pane na cabeça. Mas eu queria deixar vocês muito tranquilos. Esse curso a gente quer começar a explicar do zero, então a gente está super aberto para escutar perguntas de vocês. Não tenham medo, vergonha de fazer pergunta, a gente está à disposição para ir adequando o curso com base no conhecimento que vocês forem perguntando também, né? As normas, elas são aquela cara de norma, complexo, requisito por requisito, né? E a gente sempre fala que o que está escrito na norma, né, o documento normativo, ele é feito para o auditor fazer a auditoria, para o processo de auditoria. Não é um processo de aprendizagem, o jeito que está aquilo organizado na norma. Então, o que a gente vai fazer nesse curso também, que é super importante, a gente pega a norma, bate no liquidificador e redivide ela de uma forma de fácil entendimento. Tudo de sistema de gestão é mais ou menos isso que a norma quer dizer. Sistema de rastreabilidade é daquilo. Então, a gente tira a ordem da norma, que é uma ordem normativa de padronização e para auditoria, e a gente deixa isso de uma forma mais digestível, para a gente conseguir conversar sobre isso e entender. É claro que a gente vai passar pelos pontos da norma, a gente consegue revisitar e ver a norma o tempo todo que a gente conseguir, mas a gente não vai estar com o slide aberto apresentando a norma. Requisito 1, a organização deve tal. Requisito 2, a gente não vai fazer isso, até porque vocês iriam dormir assistindo a gente a fazer isso à distância. Então, é para ser super mais participativo, então participem, comentem, tirem dúvidas. O que vocês já tiveram de dúvida dessa apresentação, anotem, a gente pode passar as normas também para vocês. E a gente tem muito o que conversar e evoluir para construir um curso cada vez melhor, né? Então, pensem que esse curso, ele pode servir para você que está trabalhando diretamente com uma questão ligada à certificação florestal, mas também para você ver além do seu trabalho, né? O que mais você consegue abranger, né? Você tem alguma coisa na sua casa que é FSC? Você já tinha reparado nisso ou no supermercado? Como que você pode
é, além do seu escopo de trabalho, incluir o sistema do FSC e entender por que você trabalha aquilo, o que o seu trabalho tem a ver com a certificação FSC, que foi criado por esse motivo tão nobre e que está fazendo tanto bem para as florestas, né? Da forma que a gente consegue, sempre tentando melhorar. A gente tem diversos problemas no Brasil que a gente precisa resolver urgentemente, principalmente com florestas da Amazônia, mas cada uma dessas ações, cada um de nós que trabalha voltado para o meio ambiente, para a certificação florestal ou para a indústria que veio de uma floresta, a gente tem o que contribuir e a gente quer trocar muita informação nesse curso e que ele seja útil para você. Então a gente conta com você, conta com a sua formação, com a sua participação, suas dúvidas. E eu queria agradecer por vocês terem assistido essa aula, esse bate-papo que só eu falo, na verdade, então não deixa de ser uma aula, mas esse é o primeiro momento, os outros a gente quer que seja de muita troca, de muito conhecimento para as duas partes. A gente sempre tem muito o que aprender com vocês. Então, muito obrigada, até breve e a gente se vê por aí.